servo do Senhor, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Quero trazer mais uma palavra para vocês. Eu vou me basear no livro de Isaías, no capítulo de número 45. Eu vou ler alguns versos para vocês, que começam a partir do verso 18. Isaías 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor, que te criou, ó céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse a descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas novas. Vamos agora para o capítulo 46, o versículo 6. Gastam ouro do bolso e pesam a prata nas balanças. Assalariam ourives e eles fazem um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, e levam e o põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move, e se recorrerem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo, reconduzi-o ao coração prevaricadores. Amém? Queridos, nós temos visto que os humanos, desde a sua criação, não há assim um entendimento sobre o verdadeiro Deus. E Deus, através da sua palavra, Ele mostra que foi Ele que criou o céu, Ele criou a terra, Ele fez tudo. E Ele colocou o homem para viver na terra, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, portanto, um ser superior a todos os seres existentes na face da terra, para ter com Ele uma intimidade, uma comunhão e viver com Ele. Mas como Deus sabe que o ser humano imagina as coisas, criam coisas para si e as dão valor, Ele então sempre fala com o seu povo, fala com o povo escolhido, porque quando Ele viu que a tendência da humanidade no geral era viver do jeito que bem lhe desce na cabeça, não crer na existência de um Deus, aí o que Ele fez? Falou: olha, eu vou criar um povo para mim. E através de Abraão, Ele começa uma descendência, que é a descendência do povo eleito. O que é um povo eleito? É um povo ao qual Deus escolheu para ser representante oficial dele na terra. Seriam eles, os judeus, a trazerem as mensagens, a ter um contato maior com Deus. E até hoje Deus tem um zelo especial por Israel e pelo seu povo. Porque há uma promessa sobre Israel que ela não se estende a todos os humanos. Não é a de salvação. Salvação é para todos nós. Deus quer todo homem salvo, sendo ele israelita ou não. Depende da condição que o homem quer a sua vida. Mas o israelita, há promessas de Deus, há fatos que só vão acontecer em Israel. Existem obras para manifestar a glória de Deus, que são israelitas escolhidos para poder fazer com que essa obra venha a existir. Então nós estamos vendo que muitas coisas, o povo de Israel está se movimentando, preparando Jerusalém para eventos espirituais, faz no mundo físico, mas que tem um reflexo espiritual muito grande. E Deus, sabendo que o seu povo, desde lá no livro do Êxodo,
quando Moisés subiu o monte para receber mandamentos que Deus queria colocar para disciplinar o povo, para ensinar eles a ter uma vida mais sossegada, uma vida mais digna e que Deus pudesse ter uma comunhão melhor com ele. Então lá no Monte Sinai, se você for a Israel, você pode visitar. Lá Deus escreveu 10 mandamentos que podem ser resumidos em 2 e muitos outros. E ele disse logo no primeiro mandamento: eu sou o Senhor, não terás outros deuses diante de mim. No segundo ele diz: não criarás para ti imagens, esculturas, ou seja, não crie para vocês outros deuses feitos de madeira, de barro, de ferro ou de qualquer material. E não te curvará, ou seja, não dobre o seu joelho diante deles. E aqui em Isaías, em outros livros, Deus volta a mostrar para o povo que esse Deus que eles criam de fundição, de madeira, de barro, de ferro, não é um Deus. Ele não fala, ele não ouve, ele não pode ajudar ninguém. Então, ele não é Deus. E Deus diz aqui, o único Deus verdadeiro é Ele. E fora dele, não há outro. É o Senhor, é Yahvé, é o Altíssimo. Vários nomes que o povo, ao longo da história, chamaram o Senhor Deus, conforme o seu conhecimento e a sua língua, ou conforme a ação que Deus faz. Então esse Deus, juntamente com o seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo deles, que é a Trindade, que forma um só Deus, são 3 pessoas formando um só Deus. E isso aí, meus queridos, Deus exorta o povo, fala: olha, vocês vão acabar adorando outros deuses que não podem fazer nada por vocês. E eu, o Senhor, o Deus que te criou, que te formou, te preparou, te deu terra, te dá comida, te dá chuva, te dá sol, te dá tudo o que você precisa. Se você me abandona, eu vou tirar a mão, eu vou tirar a proteção da sua vida, e aí então você vai ver que esses deuses ao qual você fez não podem te proteger. Irmãos, eu creio que no mundo inteiro deve ter mais de uns 5 milhões de deuses criados pelo ser humano. E Deus dá a prova, inclusive na Bíblia, de que tem, o Deus de barro e de bronze não vale nada, que quando os filisteus levaram a arca de Deus para o seu acampamento e colocou essa arca de Deus, que representa a glória de Deus, diante da imagem de Dagon, que era um deus filisteu, no outro dia a imagem de Dagon caiu e amanheceu caída diante da arca. Eles levantaram a estátua novamente e deixou lá. No outro dia ela estava com as pernas quebradas, ela caiu, bateu a cabeça lá. Então eles perceberam que Deus é tão poderoso que só da sua arca, que representa a sua presença ali, foi suficiente para derrubar o Deus Dagon. Então, meus queridos, nós temos a preocupação que hoje a humanidade não procura muito conhecer quem é Deus. Até mesmo os cristãos procuram conhecer Deus de uma forma mais superficial. Parece que tem medo de aprofundar o conhecimento sobre Deus. Queridos, quanto mais você conhecer o nosso Deus, o Deus dono do universo, mais possibilidade você tem de ser abençoado aqui na terra, e a sua vida futura será uma vida de muita alegria, de muito prazer. Mas é preciso ter coragem de encarar. Vocês podem ver as pessoas, os cientistas, estudam tudo, descobrem tantas coisas que Deus ajuda eles, mas não buscam ter um contato mais próximo com Deus. Leia a Bíblia, diz que é um livro e que o livro aceita tudo. É verdade que um livro pode aceitar o que as pessoas quiserem, mas a verdadeira palavra de Deus pode se comprovar pelo que Ele promete e o que vem suceder depois da sua promessa. Então, meus amados, eu e você precisamos crer nesse Deus único e verdadeiro. Por quê? Porque como a humanidade
de tempos em tempos precisa ser chamada a refletir, Deus permite catástrofes, permite coisas terríveis acontecerem. São fenômenos aparentemente naturais, mas que só acontecem se Deus permitir, porque afinal de contas, Deus que tudo criou, Ele tem o controle da criação dele, de tudo que Ele fez, formou, está sobre as suas mãos assim, ó. Se Ele falar, para, Jesus deu esse exemplo, o mar estava revolto, o barco com os discípulos ia afundar, Jesus falou, acalma-te, e o vento e o mar acalmou. Por que acalmou? Porque está ali um Deus vivo, um Deus verdadeiro que domina a natureza. Um dia Elias sobe no monte e os adoradores de um outro Deus chamado Baal desafiaram Elias. Elias falou, então vamos ver se Deus é o meu Deus que é verdadeiro ou de vocês. E ali vocês vão ler lá no livro de Reis essa passagem. Aí chega-se ao final, os profetas de Baal, que eram 400, clamou, chorou, gritou, cortaram seus corpos, batendo chicote, para ver se o Deus deles respondia, mas o Deus deles não respondeu. E aí Elias preparou um altar, colocou 12 tonéis de água, pôs uma lenha, encharcou a lenha, e aí ele clamou ao Deus verdadeiro. Imediatamente desceu fogo do céu, consumiu a madeira, consumiu a água, consumiu tudo que tinha ali, dando prova de que o Deus a quem Elias serviu e que nós servimos é o Deus verdadeiro, que opera milagres e opera maravilhas. Às vezes você nem quer crer, mas você vê na TV, você ouve falar de tantos milagres que Deus faz. Cego curado, aleijados andando, pessoas com feridas que a medicina não tem a cura, ela recebe uma oração e Deus cura. Às vezes está acontecendo como agora essa praga na humanidade, nós estamos orando e Deus vai nos trazer o livramento, Ele está permitindo porque Ele quer despertar o povo, mas de um momento para outro Deus fala, faça cessar, e vai cessar. É importante então crer que esse Deus pode todas as coisas. E você precisa, meu amigo, minha amiga, procurar conhecer melhor esse Deus, para poder você fazer algo que seja agradável a Ele. Porque as pessoas, por não conhecerem a Deus, não saber da sua justiça, da sua santidade, praticam tantas coisas aí. Não, mas Deus perdoa. Deus perdoa, mas Ele é justiça. E a sua justiça se configura em, muitas das vezes, castigar o homem. Se nós formos castigados aqui nessa terra, está muito bom. O pior é se Ele deixar para a gente ser castigado pelo mal que aqui fizemos no fogo eterno que vai consumir as almas daqueles que, além de não crerem em Deus, ou creram em Deus, mas não praticaram as suas ordenanças. Leia bastante atenção o livro dos profetas, que fala muito de Deus. Leia os evangelhos, aonde Jesus explica exatamente quem é Deus, a sua vontade, o seu poder, quem é Ele, Jesus, o Espírito Santo. Portanto, amados, nós temos explicações da Bíblia para te ajudar a conhecer melhor esse Deus. E se você duvida, olhe na confirmação. Quando Deus quis que chovesse, choveu 40 dias e 40 noites, que encheu a terra de água. Quando Elias orou, passou 3 anos e meio sem chover. Veja bem, a vontade de Deus se cumpre e a natureza obedece. E nós, seres humanos, se obedecermos a Deus e buscar Ele, nós teremos coisas grandes, boas e maravilhosas. Continue, meus queridos, crendo no Deus, você que já crê e aquele que não crê. Procure pensar nessa nossa palavra. Tente conhecer esse Deus, não para desafiá-lo, mas para se submeter à sua vontade. E eu quero fazer uma breve oração com você agora. Querido Deus, soberano Pai, o Senhor que é o Criador e o Formador dos céus, da terra e tudo que no universo existe. O Senhor que controla todas as coisas. Ajuda-me e ajuda aqueles que estão me ouvindo, Senhor,
a conhecer um pouco mais a Ti, Senhor Deus, a ter uma intimidade maior com o Senhor. Manifeste a sua glória no meio de nós, manifeste a sua glória nessa terra, Senhor, para que o povo veja que só o Senhor é Deus. E neste momento eu quero, Senhor, clamar a Ti. Faça cessar essa praga, faça cessar esse mal, afasta aqueles que estão aproveitando, meu Deus, dessa situação para benefícios próprios. Entra com mão forte, meu Deus, como o Senhor já ganhou muitas guerras para o seu povo de Israel, ganhe também essa guerra para a humanidade que sofre, que chora. Deus querido e Deus amado, a esses que me ouvem, atende à necessidade deles. Eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe. Cura, liberta, ajuda no casamento, ajuda na vida financeira, ajuda eles em qualquer de suas necessidades, em nome de Jesus. Põe assim em suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Filho, a riquíssima consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. E todos que creem, diga amém. Nos ajude divulgando esta mensagem.